Você já parou para pensar que existem práticas tão básicas na vida cristã que Jesus nunca disse se você fizer, mas sempre disse: quando você fizer, isso muda tudo. No famoso Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, Jesus revela algo muito poderoso sobre a vida de um verdadeiro discípulo. Ele não fala de mandamentos impostos pela lei, mas de atitudes que fluem naturalmente de quem nasceu de novo. Hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes que revelam um discípulo de verdade. E talvez uma delas seja muito mais combatida do que deveria. Fique comigo até o final, porque isso pode transformar completamente a sua visão espiritual. Jesus começa falando sobre a oferta. Lá no verso 2, ele deixa bem claro que ofertar faz parte da vida do discípulo. Mas atenção, não é para aparecer, não é para demonstrar espiritualidade ou impressionar as pessoas. A oferta é para o Senhor. Sim, eu sei que existem pessoas que ofertam de forma errada, com motivações erradas. Mas isso não anula o princípio. O erro de alguns não cancela a verdade. É por isso que nós continuamos ensinando sobre oferta e dízimo, porque um coração que não é dominado pelo dinheiro entende que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Depois no verso 5, Jesus fala sobre a oração. E é interessante notar que orar não era um mandamento da lei no Antigo Testamento. A oração não nasce da obrigação. Ela nasce da dependência da fome de Deus. O cristão verdadeiro ora, independente da disposição, do humor ou das circunstâncias. Quem nasceu de novo, ora assim como oferta. E até aqui, ninguém discorda, certo? Ofertar e orar fazem parte da vida cristã. Mas então, Jesus avança e diz algo que gera muita, mas muita resistência. No verso 16, ele afirma: e quando jejuardes. Percebe? Ele não diz se, ele diz quando. Quando você ofertar, quando você orar e quando você jejuar. O jejum aparece lado a lado com a oferta e a oração. Isso nos mostra que essas 3 práticas são inerentes à vida do discípulo. E é exatamente aqui que surge o conflito. Enquanto quase ninguém questiona a oferta e a oração, o jejum é amplamente combatido. Muitos dizem que jejum é coisa da lei, que não é mais necessário na nova aliança. Mas Jesus, o autor da graça, diz: quando você jejuar, o problema nunca foi o jejum, mas a motivação errada para jejuar. Assim como é possível ofertar errado e orar errado, também é possível jejuar errado. E isso não tem valor algum diante de Deus. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, aproveita agora para curtir esse vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, antes de mergulharmos no porquê do jejum, precisamos deixar claro quem não deve jejuar. Se você acha que jejua para se tornar mais justo ou mais aceitável diante de Deus, então você não pode jejuar. Nenhuma obra humana produz justiça. Nós somos justificados pela fé, gratuitamente, por meio de Cristo. Justiça não tem grau. Ou você é justo, ou não é. A santidade tem crescimento. A justiça, não. Se você jejua para se tornar mais parecido com Cristo, também está errado. Quem nos transforma é contemplar a Cristo, não ficar sem comer. O jejum pode até criar um ambiente para isso, mas não é o agente da transformação. A mudança acontece quando a mente é renovada pela palavra. Se você acredita que o jejum te aproxima mais de Deus, então também não jejue. Você já está unido ao Senhor. Ele habita em você. Não existe mais perto do que isso. Nem no céu
ele estará mais próximo do que já está agora. Não é comida, nem a falta dela, que aproxima alguém de Deus. Fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Jejum também não purifica do pecado, não compra bênção, não faz Deus te amar mais e não força Deus a responder orações. Nada disso. Quem jejua com essas motivações ainda não entendeu o Evangelho da Graça. Então, afinal, se o jejum não é nada disso, por que jejuar? Porque Jesus disse que há recompensa. O jejum intensifica a oração. Ele expressa uma dependência total de Deus. Ele honra o nome do Senhor. Não é uma moeda de troca. A moeda é a fé. Mas durante o jejum, ao se alimentar mais da palavra, orar mais e focar nas coisas do céu, a fé é liberada e as coisas começam a acontecer. Não por causa do jejum em si, mas por causa de um coração alinhado. Jejum não é mandamento, mas é oração intensificada. E Jesus nos ensinou que existem momentos em que precisamos pedir, buscar e bater com intensidade. Este é um desses momentos. Grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro sentido da vida cristã. Que essa palavra alcance mais discípulos que desejam viver o Evangelho com maturidade. Deus te abençoe.